Como apresentar a uma pessoa o desafio existencial de tornar-se si mesma, de construir a própria identidade, tornando-se um indivíduo único, se esta pessoa se entende como pronta e acabada, ou seja, se ela não se permite questionar o sentido da própria existência. E como lançar tal desafio se a pessoa entende assim simplesmente por pertencer a uma determinada época, cultura ou grupo religioso, qualquer que seja? Como incitar as pessoas a realizarem uma tarefa se elas não percebem a necessidade ou mesmo a existência da tarefa? Esses problemas, caros a Kierkegaard, são muito próximos daqueles enfrentados por Sócrates na Grécia Antiga. Como tirar da ignorância alguém que não sabe que é ignorante? Nesse âmbito, afirmações diretas sobre a situação de alguém não apenas são de pouca ajuda, mas muitas vezes produzem um efeito contrário ao esperado. Kierkegaard reconhece que afirmações diretas são essenciais para a vida como um todo, a ciência, a lógica, informações do cotidiano, etc. Entretanto, reconhece também que elas são limitadas para questões existenciais e ético-religiosas. Afinal, não é possível comunicar diretamente a alguém como se tornar paciente e persistente, como perdoar, amar, se apaixonar, etc. Aqui se está no âmbito de comunicação de capacidades. Para Kierkegaard, toda comunicação de conhecimento é comunicação direta, ao passo que toda comunicação de capacidade é comunicação indireta. Na comunicação de capacidade entra em jogo aquilo que Kierkegaard chama de dupla reflexão. Em relação à compreensão subjetiva de algo, é necessário primeiro compreender os conceitos gerais, primeira reflexão, e então aplicá-los à própria vida, segunda reflexão. Ou seja, há uma diferença entre, de um lado, compreender intelectualmente uma tarefa existencial e, de outro, vivê-la, torná-la efetiva na própria existência. Assim, uma capacidade não pode ser comunicada diretamente. A falta da percepção disso será vista por Kierkegaard no horizonte de uma crítica à modernidade. Em seus diários, em um curso que preparou sobre comunicação indireta e que nunca chegou a ministrar, Kierkegaard afirma, abre aspas, a confusão fundamental da modernidade é não apenas ter esquecido que existe algo chamado comunicação de capacidade, mas, sem cuidado com o significado, ter transformado a comunicação de capacidade e a capacidade ética na comunicação de conhecimento. O existencial desapareceu. Grosso modo, questões éticas e relativas ao sentido da vida teriam sido transformadas em informação objetiva e conhecimento científico. A inspiração fundamental de Kierkegaard para combater esse mal-entendido de sua época ele encontrará na antiguidade, na figura de Sócrates. Kierkegaard se ocupou longa e profundamente com o pensador grego, especialmente em seus anos de estudante, e acabou por defender sua tese em 1841, intitulada Sobre o conceito de ironia constantemente referido a Sócrates. Em seus diálogos, Sócrates dizia não conhecer o assunto a ser discutido e, então, pedia explicações a seu interlocutor, que seria o entendido. Com suas perguntas, Sócrates ia minando o frágil conhecimento de seu interlocutor e acabava por mostrar que aquele conhecimento era apenas aparente. Este processo de trazer à tona a ignorância de quem não sabe que é ignorante é um passo fundamental no caminho do conhecimento. Em linhas gerais, é nesse contexto que Kierkegaard percebe o papel crucial da ironia socrática e então o aplica a seu contexto, desconstruindo as certezas de seus contemporâneos em relação à existência e à religião. A ironia, assim, constitui-se como um auxílio negativo àquilo que corrói as certezas de uma existência excessivamente segura de si mesma e deixa o indivíduo só,
na insegurança de sua dúvida. Como Kierkegaard escrevera em seus diários, abre aspas, mas permanecer só, pela ajuda de um outro, esta é a fórmula para a ironia. Fecha aspas. Esta ideia atravessa o conceito de ironia. Abre aspas. Nos gregos, o silêncio da ironia tinha de ser aquela negatividade que impedia que a subjetividade fosse tomada em vão. Fecha aspas. Na Dinamarca do século XVIII, e ainda hoje, a Igreja Luterana e o Estado não eram separados. E havia uma grande fusão entre a Igreja, a cultura e a identidade dinamarquesas, de modo que ser dinamarquês e ser cristão como se equivaliam. Kierkegaard percebeu que, assim compreendido, aquele cristianismo, ou seja, a cristandade dinamarquesa, seria uma grande ilusão. No contexto dessa discussão, é preciso entender que, quando pensa o cristianismo, Kierkegaard não pensa uma religião heterônoma, a obediência à lei de um Deus impositivo, a mera adesão a um corpo doutrinário ou a leitura literalista da Bíblia. Antes, o cristianismo é entendido justamente como uma escolha radical por um projeto de vida, um projeto de alguém que assume radicalmente sua finitude, sua temporalidade, seu corpo, sua história, simultaneamente e, paradoxalmente, ligado ao eterno como aquele que transcende todos esses elementos. O cristianismo, assim entendido, é uma escolha por tornar-se a si mesmo, com todos os riscos, incertezas e responsabilidades que envolve. É por isso que o problema que Kierkegaard tem com a cristandade não é um problema com a igreja ou com a cultura dinamarquesa apenas, mas um problema que atinge o âmago da existência humana, ou seja, como tornar-se si mesmo face a elementos que tentam determinar o si mesmo a partir de fora. Kierkegaard parecia estar ciente de que a pergunta "quem sou eu?" só pode ser respondida adequadamente na primeira pessoa, e que o seu contexto, seja pela religião, pela cultura ou pelos sistemas filosóficos, respondia ao indivíduo uma pergunta que ele só poderia responder por si mesmo. Tais questões envolvem estratégias comunicativas específicas. Em O Ponto de Vista da Minha Atividade como Autor, Kierkegaard afirma, abre aspas, não, uma ilusão nunca é dissipada diretamente, só se destrói radicalmente de uma maneira indireta. Se todos estão na ilusão, dizendo-se cristãos, e se é necessário trabalhar contra isso, essa noção deve ser dirigida indiretamente, e não por um homem que proclama bem alto que é um cristão extraordinário, mas por um homem que, mais bem informado, declara que não é cristão. Por outras palavras, é preciso apanhar pelas costas o que está na ilusão. Fecha aspas. Um dos aspectos cruciais dessa ilusão é o fato de ela ser linguística. Kierkegaard percebeu que as pessoas dirigiam suas vidas a partir de categorias estéticas, como o agradável, o prazeroso, o interessante, etc. Entretanto, esses conceitos estéticos eram revestidos de um palavreado ético-religioso. Isso tornava quase impossível a percepção dos limites da estética para as questões da existência e seu sentido. A estratégia usada para esse contexto, e que está intimamente ligada ao entendimento que Kierkegaard tem de ironia, é a de assumir o ponto de vista estético, penetrar nele e falar a partir de dentro dele. Em O Ponto de Vista, afirma que, abre aspas, se alguém quer verdadeiramente ter sucesso em levar um ser humano a um lugar específico, deve primeiro e antes de tudo ter o cuidado de encontrá-lo onde ele está e começar por lá. Fecha aspas. E, adiante, diz tratar-se de, abre aspas, enganar para um entendimento com a verdade. Fecha aspas. Assim, em 1843, Kierkegaard publica um romance com o inusitado título de Ou,
pondo em prática sua estratégia de escrever a partir do ponto de vista estético, na primeira parte da obra. Kierkegaard, entretanto, não quer se identificar com uma concepção estética da vida e, por isso, recorre à criação de personagens autores e de um pseudônimo, Victor Eremita, que seria o editor de Ou. Nesta obra, é possível perceber com bastante clareza como o autor faz seus pseudônimos penetrarem no modo de vida estético e, ao invés de criticá-lo objetivamente, o corroem de dentro para fora, deixando o leitor a sós com essa concepção que pode se mostrar vazia de sentido. Entretanto, se a estética é limitada no que tange às questões existenciais, assim também o é a perspectiva ética. Esta última será abordada na segunda parte da obra, através de um personagem chamado Juiz Wilhelm. A partir dessas questões pode-se entender o pedido de Kierkegaard a seus leitores, abre aspas, caso ocorra alguém citar alguma passagem particular dos livros, que me preste o favor de citar o nome do respectivo autor pseudônimo, não meu, fecha aspas. Em um livro de 1845, intitulado Estádios no Caminho da Vida, publicado sob o pseudônimo Hilarius Burghinder, encadernador Hilário, tradução, encontramos como epígrafe uma espirituosa frase de Lichtenberg, e que poderia servir como epígrafe para muitas das obras pseudônimas de Kierkegaard. Abre aspas. Tais obras são espelhos. Se um macaco olhar para dentro, não será um apóstolo a olhar de volta. Fecha aspas. Esta parte desconstrutiva e geradora de crise, provocada pelas obras pseudônimas, entretanto, é contrastada com o conceito de edificação, que dá a ideia de construir para cima a partir de um fundamento. Se não se pode edificar a partir de um fundamento inapropriado, há que primeiramente desconstruí-lo. Com isso se ocupam as obras pseudônimas, as da primeira etapa até 1846. Simultaneamente à publicação dessas obras, entretanto, Kierkegaard publica o que chama de discursos edificantes, textos que iniciam com a citação de algum texto bíblico, comentam-no a partir de um ponto de vista existencial e são sempre assinados com seu próprio nome. Sua obra tem, portanto, uma estrutura literária dialética, obras pseudônimas e discursos constituem duas linhas que se articulam paralelamente. Em O Ponto de Vista, Kierkegaard afirma que, abre aspas, esta duplicidade é consciente, o autor está dela melhor informado do que ninguém. Ela é a condição dialética fundamental de toda a obra e tem como consequência uma razão profunda, fecha aspas. Deve-se dizer que este esquema não reflete toda a complexidade da comunicação indireta e dos usos que Kierkegaard dá aos pseudônimos. Embora muito do que se encontre em obras pseudônimas reflita os modos estético e ético da existência, há obras pseudônimas que discutem conteúdo propriamente religioso e existencial, como, por exemplo, Temor e Tremor, Migalhas Filosóficas, O Conceito de Angústia, Pós-Escrito, etc. Essas obras, contudo, embora discutam questões religiosas, fazem-no a partir de pseudônimos que se declaram como não cristãos ou como não tendo fé, ou ainda sem mencionar o cristianismo diretamente. Assim, tais obras não deixam de gerar certa perplexidade no leitor, que percebe nelas um autor com muito conhecimento ou talento poético em relação às questões, mas que, nem por isso, tenha necessariamente assumido uma posição existencial em relação às mesmas questões. O leitor, então, pode ser levado a refletir que talvez não haja uma passagem direta do conhecimento sobre questões existenciais à opção por um determinado modo de vida, e que o cristianismo talvez seja outra coisa do que uma doutrina ou um conjunto de conhecimentos.
Assim, mesmo discutindo questões religiosas, muitas obras pseudônimas permanecem sendo irônicas e realizam comunicação indireta. Ainda, em 1849 e 1850, Kierkegaard cria o pseudônimo Anticlímacos, que desempenha outra função, a de representar o cristianismo em sua idealidade, talvez mostrando às pessoas o quão distante estavam dele. Nesse sentido, vemos que Kierkegaard utiliza a ironia e a comunicação indireta de diversas formas, a fim de levar o indivíduo a entrar em contato consigo mesmo, com a própria subjetividade e a tomar uma posição diante do cristianismo e da própria existência.